Olá, tudo bem? Esse é o Ouvi Ali, um podcast em que você escuta conversas cheias de sensibilidade sobre as nossas relações com o mundo. Eu sou a Lívia Nola e a cada semana eu recebo uma pessoa diferente para uma troca sincera e profunda sobre quem nós somos na nossa essência. Um papo para você ouvir e sentir. E hoje eu tenho o imenso prazer, a honra de receber ela, Lorena Calabria. Muito obrigada. Que prazer estar aqui, Lívia. Eu tô muito feliz. Obrigada por ter vindo, aceitado. Poder conversar, né? Porque a gente sempre conversou muito, né? Mas agora com uma pauta, com assuntos, Exato. né? Programados. Eu tô achando que é uma grande responsabilidade te entrevistar. Imagina, você sabe que… tanto ser entrevistada. Mas você sabe que a conversa comigo vai. Sei, não, por isso que eu tô tranquila. Eu tô me sentindo já aqui que a gente estivesse na mesa do bar mesmo, conversando. E eu quero começar só te dizendo… Eu te apresentei como Lorena Calabria, mas não falei o que você faz, sua profissão, seu ofício. Porque aqui no Ouvi Ali, eu quero que as pessoas que estão aqui sentadas comigo se apresentem sem dizer a profissão delas. Tipo, quem é você? Quem é Lorena Calabria, para além da sua profissão? É uma pessoa eternamente curiosa, apaixonada pelo desconhecido, pelo novo, por aprender em cada jornada, em cada caminhada, em cada passo que eu dou. Então eu me definiria assim. E tem tudo a ver com a profissão que eu abracei, que eu escolhi, né? Isso que eu ia pedir pra você falar na sequência. Porque você ser essa pessoa que você é curiosa, te levou a fazer o que você faz. Que é uma jornalista, que fala sobre música, cultura, apresentadora, escritora. O que te levou a fazer o que você faz, sendo quem você é? Olha, esqueci de dizer que, junto com a curiosidade, eu acho que tem um dado muito importante que também eu acho que faz a diferença quando você abraça uma profissão como essa, né? Eu sou jornalista, a base de tudo eu sou jornalista. Eu atuo como jornalista em diferentes funções. Pode ser como apresentadora, locutora, repórter, autora de livro, mas a minha base, a minha essência é o jornalismo. E o que eu queria acrescentar é uma atenção dirigida, uma atenção focada. Porque eu acho que a curiosidade, ela pode ser uma coisa genuína de todo ser humano por assuntos que despertam interesse, né? Agora, ela não pode ser muito dispersa também, senão ela não te leva a lugar nenhum e a aprofundar esses interesses. Então, acho que essa escuta atenta e essa atenção para o que passa às vezes despercebido, por procurar sempre um outro lado da história, né? Por duvidar às vezes de uma fonte que parece tão segura, né? Ou do que você acha que conhece, porque a gente vai acumulando conhecimento, né? Ao longo da trajetória, no trabalho você vai, né? Nessa profissão, e você não pode achar que você já sabe, né? Isso aqui eu já conheço, esse artista eu já sei que ele vai apresentar, então é um pouco ser eternamente esse aprendiz, né? E deixar com que isso venha à nas situações menos esperadas, né? Acho que é basicamente isso. E isso que você falou de a gente não sabe tudo, né? Por mais que a gente pesquise muito quem a gente vai entrevistar, tem sempre uma coisa nova para descobrir, esse frescor também, e essa coisa da escuta que você falou, da gente estar atenta. Bom, você é uma pessoa que está muito atenta a escutar o novo, né? Uhum. Coisas novas. Você fala muito sobre a história, né? Seja na música, na cultura, a gente já vai entrar numa linha do tempo sobre a sua trajetória. Mas você também tem uma escuta muito atenta para o que tá chegando, né? Sim. Que isso é muito importante. E aí o que eu queria dizer é que você… estando aqui hoje é muito importante para mim, porque você me inspirou muito nessa minha trajetória. Eu não sou jornalista, né? Eu sou comunicadora, me formei em comunicação social. Você também, né? A gente vai entrar nisso. Mas quando eu me descobri apresentando, eu descobri que você era uma grande inspiração pra mim. Um dia, eu tava apresentando um evento e você apareceu na plateia. Eu falei, é a Lorena Calabria. E eu assisti você no Metrópolis, no Ensaio Geral, e em tantos outros lugares. Eu sempre tive essa curiosidade pela cultura, pela música também.
E eu falei, gente, que responsabilidade. E você curtiu, postou uma coisa ali minha. E eu falei, nossa, eu te mandei até fui olhar depois que eu te mandei um recado falando, sempre admirei o seu trabalho. E nunca imaginaria que depois a gente trabalharia juntas, que a gente vai contar. Eu batendo no microfone. Que a gente trabalharia juntas, que a gente vai contar aqui. Mas para dizer da sua generosidade, assim, porque você, como você falou, né, nunca achar que a gente já fez muito. E você passou por quase todas as emissoras de TV. Rádio, escreveu livro, escreveu coluna em revista. E tá sempre aberta a escutar quem tá chegando também na sua área. Porque a gente é uma área que não tem, né, essa coisa do coletivo, do generoso, de abraçar. E eu vi você fazendo isso, sendo essa pessoa. Olha, legal você tocar nesse ponto, porque eu sinto assim, que a gente fala muito, né, de sororidade, dessa vontade de virar um coletivo mesmo, né? De pensar coletivamente na atuação das mulheres, principalmente no meio musical. Mas eu vejo pouca ação, né? Então, foi de um jeito muito espontâneo que aconteceu, porque eu não te conhecia, né? E eu acho muito bacana quando eu vejo alguém que eu me identifique no sentido de... É um profissional que tá ali, não tá fazendo média com ninguém, sabe? Não tá ali tietando. É um trabalho que você fez junto com outro jornalista, né? O Lucas Nobile. Maravilhoso. E tal. E eu não te conhecia. E eu achei tão bacana, assim. E tudo que eu vejo, assim como um artista, um outro jornalista, ou alguma produção cultural interessante e tal, eu tenho vontade de divulgar, né? Porque eu acho que as pessoas, além desse, né, de incentivar quem tá chegando, que outras pessoas também conheçam, né? Porque quanta gente bacana tem fazendo coisas, mulheres escrevendo sobre música, compondo e tudo mais, no Brasil inteiro, que a gente não tem conhecimento, né? E a gente tem aí hoje diversas ferramentas para a gente conhecer e ficar a par, mas é muita coisa, a gente não dá conta, né? Nas redes sociais você tem esse acesso, mas se não é uma coisa dirigida ou alguém te apresentar, muitas vezes você vai ficar disperso, se né? perde, né? E aí quando eu falo também da escuta, Lívia, eu acho que tem uma coisa que sempre me chamou muita atenção e até outro dia eu estava pensando nisso, como isso caminha junto, né? No meu jeito de escrever, ou mesmo nos programas que eu já apresentei sem ser de música, sobre cinema, né? Junto, escrevendo roteiro também dos programas. Tem uma coisa que a gente fala muito da escuta, mas eu acho também que é essa atenção do olhar. Então eu gosto muito de observar coisas que me chamem a atenção visualmente, sabe? Então, por exemplo, se é uma capa de disco, se é uma postura do artista no palco, muitas vezes eu vou numa audição de um disco, como que o artista se coloca. Então isso tudo tá junto, claro, com a audição, porque a gente tá falando de música, mas eu acho que essa linguagem também visual, ela complementa muito do que a comunicação, né, não verbal quer dizer. Então eu acho interessantíssimo isso, né? O meu olhar é muito treinado para isso, para a fotografia, para o cinema, que sempre foram áreas também que me interessam e que eu já atuei também, né? E como começou, assim, antes de você me contar, que eu sei que você estava fazendo jornalismo e você queria fazer uma cultura jovem, né? Um grupo de amigos, que você já me contou isso, eu vi em entrevistas. Falar sobre a cultura jovem, você vai me falar isso. Só que você foi muito pra música, né? A gente vai falar do seu começo. Mas eu queria saber, de antes de você começar a atuar como jornalista musical, cultural, como que a música… Qual é a primeira lembrança que você tem de se encantar com a música, assim? Como que a música era música na sua infância, na sua casa, com os seus pais? Meu pai ouvia muita música italiana. Então seu pai é italiano, né? Os discos do meu pai era música italiana, ou Roberto Carlos. A minha mãe, acho que já era um pouco mais misturado, MPB, Chico Buarque e tudo mais. Mas esse meu interesse foi de passar horas vendo rádio, de gravar fita. Primeira vez que eu lembro, assim, de pensar numa adoração por aquilo, eu passava horas fazendo essas fitas, que hoje seria uma playlist, né? Numa plataforma. Mas foi muito isso, assim, de virar um prazer. Claro que era uma brincadeira, não imaginava ainda, não pensava isso, sei lá, com 10, 12 anos de idade, não pensava numa profissão ainda. Mas são as lembranças mais antigas de uma devoção e de um prazer de ficar ouvindo músicas e criar uma sequência, sabe? E de tentar contar uma história a partir daquilo, né? Então, isso me marcou muito.
E na hora de pensar, né, ali onde você já está com 17 anos numa profissão, eu fiquei muito dividida. Eu quase prestei para arquitetura, mas... Que tem essa coisa do olhar também, né? Também, super. Do visual. E do urbanismo, né? Eu queria fazer alguma coisa muito pensada em urbanismo. Cheguei a fazer 2 anos de desenho arquitetônico, mas esse era um curso paralelo com a formação do 2º grau. Mas na hora de decidir foi comunicação, por isso. E eu pensava na época que não tinha um espaço em televisão. Eu pensava em ser radialista. Eu queria fazer rádio. Jamais passou pela minha cabeça televisão. E aí no último ano tinha esse grupo na UERJ, né, na Universidade do Rio de Janeiro, Estadual do Rio de Janeiro, e a gente soube que dentro da UERJ tinha equipamento de rádio, de televisão, câmera, e estava parado lá, parado assim, não era usado, e a gente quis tomar conta daquilo. Então a gente fez um projeto, levou para a reitoria e tal, não foi adiante, mas um dos colegas já trabalhava na TV Manchete, era produtor de um programa, e falou, olha, tem vaga para um novo programa de música que vai ter lá. De roteirista de música e roteirista de humor. Aí fui eu e mais um colega, o Edson Cerqueira, o Edinho, que hoje é DJ Edinho, e a gente foi lá fazer um teste, se candidatar, fizemos um teste e tal. Então no último ano da faculdade, eu já estava trabalhando como roteirista na Manchete. No programa Como Era o Som Nome? Maior. Som Maior. Era um programa que misturava, assim, tinha bandas de rock, porque a gente tá falando aí de 85, né? E também artistas da MPB, sabe? Assim, a única foto que eu tenho dessa época é eu com o João Bosco. A primeira pessoa que eu entrevistei foi a Sandra de Sá. Que maravilhoso. E você tinha... eu era roteirista do programa. Tava na faculdade ainda. Você não tinha nem 20 anos, 19 tava na faculdade ainda. Gente. E eu nem conseguia cumprir os horários, porque eu me encantei tanto com aquilo, com todas as possibilidades, que aí eu já ficava ali querendo saber como é que editava, ia lá conversar com as meninas que faziam a programação e comecei a me inteirar um pouco desse mundo da televisão. Até que eu comecei a acompanhar a apresentadora, fazer as entrevistas fora, e aí resolveram criar um quadro dentro do programa que eram as entrevistas. Então, era a Milena Ciribelli, que era apresentadora, ela me chamava, eu já estava no palco com o artista, aí eu fazia 1 ou 2 perguntas, e aí ele fazia o playback dele, a apresentação. E foi aí que eu fui pro vídeo. Aí, morrendo de vergonha, eu falei, gente, quando eu vi no ar, eu falei, esse negócio não vai dar certo. Você não gostou de se ver? Não, porque não é que eu não gostei de me ver, tomei um susto, sim, porque eu achei que era um teste. Não tinha sido combinado, assim, vamos fazer um teste ali. Você já foi pro ar? E já foi pro ar, ninguém me avisou. Aí achei esquisitíssimo. Aí eu falei, eu tenho que vencer um pouco a timidez, porque eu mal encarava, não era nem pra olhar pra câmera, né? Então, eu fui fazer teatro, eu fiz um curso, não formação teatral, mas eu fiz um curso imersivo, chamado Mergulho Teatral, lá na Cal, e aí foi engraçado, porque eu descobri também que eu não preciso ter uma formalidade, né? Isso que você está falando, a gente tem uma coisa de uma herança da família italiana. Fala com as mãos. Fala com as mãos e tal. E sem aquela coisa impostada, né? De porque eu nunca pretendi ser apresentadora de um telejornal, uma bancada, uma coisa mais formal. Fui fazer também curso de locução para aprender a respirar, porque eu sou carioca, mas não falo do jeito muito arrastado, sempre falo do jeito mais acelerado. Então, fui aprender também a isso, a colocar a voz sem perder a minha identidade. Sim. E foi isso, fui tomando essas ferramentas, tudo que era mais técnico, né? No teatro foi mais para destravar mesmo. E o teatro, mas eu sou suspeita porque eu sou do teatro. O teatro, eu acho que todo mundo tinha que fazer um curso livre. Sim. Porque é pra qualquer profissão, né? Você aprender a... é um salto no escuro, é você se jogar, é você não perder o medo do ridículo, né, exatamente. Também. Saber que a partir do erro você pode transformar em outra coisa, que é o improviso, isso, né? E você pensar fez tanto rápido. Programa ao vivo depois, sim, que o teatro deve ter te ajudado muito nessa coisa do ao vivo, né? Eu acho que foi a grande escola, assim, né? Eu nunca pensei nisso, assim, agora você tá falando... eu acho que tem a ver mesmo. Eu vi você falando que você gosta de mesmo que for gravado o programa, sentir que é ao vivo. Fingir que é ao vivo. Eu também sou muito assim, eu fingi que é ao vivo. Porque senão a gente vai ficar pensando muito, vai ficar naquele cabeção, e aí vai querer voltar, gravar de novo e não fica. Exatamente, não fica espontâneo. Como você é, como eu vejo, né, tudo que eu vi assim. Eu acho que por isso que eu acho que você também me inspirou tanto, porque eu vi essa coisa espontânea. Uhum. E essa coisa do interesse genuíno
no que você tá falando, em quem você tá entrevistando. Você fala de cultura porque você gosta de cultura, porque você acha que a cultura é importante pra gente se entender como nação. Como nossas relações com o mundo, que é o que a gente tá falando aqui, né? Sim. Se a gente não acessar a cultura… Porque eu vi você falando que você não se considera artista. Mas você é uma… O que você faz é arte também. Eu vi numa entrevista, numa live. Você acha que você é artista? Acho que era sobre jornalismo e arte. Mas alguém me perguntou isso, porque eu jamais ia falar isso aleatoriamente. Foi uma pergunta. Aí você falou, não, mas eu sou um meio, né? Você é uma divulgadora da arte, né? Sim. Você é uma apaixonada pela arte e faz chegar. Mas você é uma das grandes responsáveis por começar esse movimento de levar arte mesmo para as pessoas com crítica, com apuração, com… né? Porque quando você começou lá atrás, não tinha, o que você falou, não tinha um programa na TV que trouxesse… Esse seu primeiro programa que você apresentou, entrou para apresentar no Susto, assim… Não era um programa especificamente em que você podia fazer as suas críticas e falar de lançamento de disco, falar de… Não, nesse ainda não. Não, nesse não. Depois que você foi já… eu fazia a pauta, o roteiro era meu, né? Uma pauta. Pensava ali 2 perguntas e tal. Mas era um programa musical, não era um programa, né, específico. Aí depois, quando eu fui… Aí já era uma outra função. A apresentadora, esse programa acabou na Manchete e tal… eu não sabia ainda o que eu ia fazer e tal, porque eu escrevia também. O primeiro texto publicado foi no jornal Tabu, que era sobre cinema, um jornal que tinha no Rio de Janeiro, produzido pelo grupo do Estação Botafogo, né, que era um cineclube e tal, uma programação super interessante. E foi ali que eu fiz minhas primeiras entrevistas, textos sobre cinema. Então música e cinema sempre andou ali bem em paralelo. Aí eu tava em casa, foi assim, tipo, véspera do meu aniversário, eu recebi um telefonema que era da Maria Carmen Barbosa, que fazia elenco na Globo e tal. Olha, você quer vir aqui fazer um teste pro Clipe, programa de clipe que existe e tal, porque a gente vai precisar de um novo apresentador pro programa. A gente viu você fazendo o Som Maior na Manchete e tal, e gostaria de que você viesse fazer um teste aqui. Eu falei, claro, vamos lá, vamos ver qual é, né? Sei lá. Também não estava no meu horizonte. Aí chegou lá, não tinha texto, era um clipe do The Cure, clipe da banda The Cure, e eu tinha que improvisar um texto. Legal, já conhecia, uma das bandas, né, preferidas, e aí passei. Aí o diretor era o Boninho, que era o primeiro programa que ele estava dirigindo. Nossa. E o Tá Boninho, vendo quando eu falei que você ajudou a construir? Mas ele é um cara, assim, sabe, da minha geração, um pouco mais velho e tal. Sabe, lógico, ele era o filho do Boni, mas ele também estava começando na televisão. Então, é curioso, assim, é engraçado pensar nisso agora, sabe? Porque, né, hoje ele é um cara que criou várias coisas, é um criador mesmo, enfim. E ele estava começando a dirigir ali. Aí eu dei essa ideia maluca pra ele, porque tinha os roteiristas do programa, que já existiam, né? O programa já tinha tido a Cris Couto como apresentadora, depois foi o Maurício Matar, e eu entrei no lugar do Maurício Matar. E aí eu falei, Boninho, poxa, eu queria fazer um quadro sobre lançamentos de disco. Aí ele falou, não, mas não dá, aqui tem que ser vídeo, tem que ser uma coisa… Não, ficou meio assim, nesse sentido. Mas toda semana eu insistia. Falei, não, rapidinho, 1 minuto e meio, só falar sobre os lançamentos e tal. Não, mas não tem ninguém para escrever, não tem ninguém para produzir. Eu falei, eu produzo, eu vou nas gravadoras, eu fico sabendo dos lançamentos e tal, deixa que eu faço o texto, eu produzo. Me dá 1 minuto e meio para fazer. Aí inventei essa maluquice e deu certo, rolou. Então, isso eu levei pra vida, Lívia. Assim, a gente trabalha, eu trabalhei em diversos veículos, ou seja, sei lá, mais, a gente pode falar da grande mídia, né? Outros mais alternativos, TV pública, enfim. A gente, às vezes, tem uma imagem que é o não dá, que é o não vou conseguir, que isso não vai rolar porque não tem a ver com a linha editorial e tudo mais. Sim, eu sempre respeitei isso, porque se eu vou trabalhar numa empresa, eu tenho que entender o que eles querem de mim também. Mas eu sempre tento oferecer algo mais, entendeu? Aquele não você já tem. Sempre tento oferecer algo mais. E às vezes dá certo. Às vezes dá certo, às vezes funciona. Então você foi primórdios de VJ, assim, não tinha MTV ainda. Não, nem chamava esse nome. Nem tinha esse nome. Não, mas não você chamava. já fazia isso, que era falar sobre o lançamento. Pré-VJ. Pré-VJ. Mas depois você foi trabalhar na MTV também. Mas lá era cinema, né? Lá era cinema. Você falava de cinema. Antes de fazer o Cine MTV, eu fui contratada como editora do jornalismo,
né? Fui trabalhar com a equipe do Zeca Camargo, que tinha uma equipe de jornalismo, que tinha muitas matérias, tinha o Jornal da MTV e tal. Eu era editora. E aí a emissora entrou no ar e tal, acho que passou algumas semanas, eu falei, Zeca, aquele programa de cinema que até, não, a gente ainda tá resolvendo, não sei o que lá, tem que falar com o Rogério Galo, que ele ainda não decidiu quem que vai apresentar, se vai ter mesmo na programação, porque era um programa que já existia na MTV gringa e tal. E aí eu falei, eu quero fazer. Eu vou fazer. Ou não, você já tinha. Vai lá conversar com ele e tal. Aí falei da minha história já com cinema e tudo mais. E aí, vamos ver como é que vai ficar, porque você vai ficar fazendo duas coisas e tal. A gente vai precisar de alguém que seja repórter e roteirista. Daí eu deixei de ser editora do jornalismo da MTV para fazer só o Cine MTV. Então eu apresentava, fazia roteiro, fazia reportagem e editava. Que era uma coisa que eu já tinha feito na Manchete num outro programa que eu fiz, que era o Choque, que também era um programa que já existia, eu entrei para apresentar e fazer reportagem. E aí nessa também de aprender um pouco mais de televisão, eu editava junto com o editor e editava as minhas matérias. Muito bom, né? Porque você tem uma visão 360 de tudo, né? Não é só ir lá e apresentar, e às vezes é só apresentar sem colocar a mão no roteiro, Exatamente. né? Porque tem muito isso também. Tem. Então, quando eu entrei na MTV, que foi ali final dos anos 90, eu já tinha ali 5 anos de televisão exercendo várias funções. E na MTV todo mundo era muito novo, todo mundo estava começando, né? Sim. Eu acho que quem tinha mais experiência ali de TV era eu e a Astrid. Mesmo o Zeca não tinha feito ainda, tinha uma grande experiência no jornalismo e tal. Mas era muito bom trabalhar com gente também jovem, nova, né? Mas jovem, eu tô falando, eu tinha 26 anos, né? Que eu muito falo jovem agora. Eu tinha 26, que eu comecei, né? Mais jovem, muito jovem mesmo. Com 21. Enfim. E foi uma delícia também, porque foi a primeira vez que eu fiz um programa que eu fazia tudo. Então o programa era a minha cara, entendeu? E você aí veio morar em São Paulo, porque você nasceu no Rio, aí MTV, foi na MTV? Não, foi antes, né? Não, que você veio. morar foi… pra MTV. Cheguei aqui 15 minutos antes de começar e tal. Mas eu já vinha muito pra cá, ficava na casa de amigos. Vinha quando tinha mostra de cinema, vinha pra ver shows, Bienal. Então era uma cidade que eu já tinha um desejo muito grande. Já paquerava São Paulo, já era meu crush. Você gosta de morar em São Paulo, né? Amo, eu sou… Essa coisa da efervescência cultural. A Lorena é uma pessoa que tá em todos os shows. Isso é muito bom, né? Porque você tá realmente… Uma coisa é você ouvir o disco, ou agora dar um play no Spotify, nas plataformas de áudio. Mas outra coisa é você ver o show ao vivo, né? Eu adoro. Pra mim é o melhor… Meu jeito de conhecer o artista, o que eu prefiro é ao vivo, é vendo o show. Mesmo já tendo escutado os discos e conhecer a carreira. Mas eu acho que o ao vivo é onde o artista se revela, se apresenta de uma forma mais verdadeira, genuína, inteira, né? Mas antes, porque é muito diferente o jeito… Eu ia até te perguntar como você consome hoje música, cinema. Cinema, não tanto, mas a música mudou muito o jeito da gente consumir… conhecer, né? Garimpar novos artistas. Porque antes, sei lá, você lia uma crítica e você não tinha como dar um Google e achar ali toda a discografia da pessoa. Nossa, demorava pra chegar um disco, ou mesmo um show, mesmo no Eixo Rio-São Paulo, né? Que é onde mais tinha, mas você… às vezes eu via o artista ao vivo, não tinha o disco, né? Sim. Não tinha onde ouvir. Hoje você vai assistir show, assim, como que você mais garimpa e pesquisa? Se é um artista novo, eu acho que tem um pouco de tudo, assim, sabe? Às vezes, colegas, pessoas, amigos que me falam de algum artista… algum artista me apresenta um outro, não apresenta formalmente, mas vou conhecendo por uma cena, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo agora, Bruno Berli. Aí você começa a conhecer os outros artistas que trabalham com ele, entendeu? E aí você vai buscando também todas essas referências de gêneros musicais também, então focos, assim, sabe? Eu gosto muito de hip hop, então procuro ficar atenta do que tá rolando na cena, não só de São Paulo, mas, né? Se é fora do Brasil, assim, o meu foco maior é a música brasileira, mas se é fora do Brasil, alguns sites que eu sigo, publicações e perfis no Instagram. Então eu sempre acho que a música vai me achando, sabe? É muito difícil o artista
me pegar, assim, depois que a gente já tá consagrado, fala, nossa, como é que eu nunca descobri, como é que eu nunca ouvi isso? É impressionante, eu fico assim chocada. Acho que tem uma coisa que atrai mesmo, o universo conspira. Chega em você. E chega em mim, de alguma maneira chega em mim. Impressionante, eu fico de cara com isso. E o que te faz, assim, se apaixonar por uma obra de um artista? Assim, o que te pega quando você fala, esse artista… Eu acho que primeiro não é uma coisa racional, né? Aí depois eu vou racionalizar, então é isso e tal. É uma melodia, é uma poesia, é uma construção, é um conceito. Então eu acho que a música, a arte em geral, primeiro ela te toca por uma coisa que vai na alma, vai no coração. Não tem muito uma coisa racional, assim, de você explicar. E depois você vai buscar entender o porquê daquilo ter te afetado, né? Te atravessado, né? Que é um verbo que a gente usa bastante. Então, acho que não tem muito uma explicação assim formal, mas eu acho que se tiver uma característica que eu acho que aí ela é comum a todas as manifestações artísticas, não só na música, eu acho que é uma originalidade, algo que seja genuíno e que eu sinta que ali tem alguém que está buscando se expressar, mesmo que carregue uma referência, uma bagagem de ter se alimentado, ter bebido em outras fontes, mas que o produto final, que o que ele está entregando seja algo que realmente tem uma assinatura e uma identidade. Então, muitas vezes o artista ainda está amadurecendo, está em busca dessa construção, mas se eu vejo que ali tem essa faísca, esse fogo, e que ele vai amadurecer isso, né? E o oposto disso é quando você fala, pô, mas isso é decalque. Mas se já tem uma fulana de tal ou um fulano de tal fazendo isso, por que eu vou ter um genérico? Não quero, não me interessa, né? Essa originalidade mesmo, e ser genuíno, né? Ser verdade, né? Ser verdade. Você não querer fazer uma coisa porque é o que tá na moda, ou e pegando, muitas vezes o todo mundo artista ouve. não tá pronto, né? Não tá pronto, que eu digo assim, acho que o artista nunca tá pronto, corrigindo, porque ele não tá pronto. Mas você vê que ainda tem algumas coisas que faz parte, assim, como eu vejo coisas que eu fiz, entrevistas e tal, que é uma construção, que você vai amadurecendo, que você vai lapidando e tudo mais. Então, mas é muito bonito também acompanhar isso, né? Você vê uma evolução, assim, o que era o artista quando você viu um show há 5 anos atrás, o que ele apresenta agora. E a gente tava na MTV. Depois da MTV, você foi pra cultura? Não. Foi, depois da MTV ainda passei pela TVA, que era assim, dos primórdios de canal a cabo no Brasil, TV por assinatura que falava, né? Na época. E ali era um programa de cinema. Então eu cobri os festivais de cinema, foi muito legal. Entrevistei o Tarantino, que quando veio ao Brasil não era um cineasta conhecido. Ele veio apresentar o Cães de Aluguel, Reservoir Dogs, e quando eu entrevistei ele, o filme não tinha passado ainda no festival, né? As entrevistas são feitas previamente e tudo mais. Acho que não teve nem sessão para imprensa, nem nada. Mas a gente ficou horas conversando, porque ele gostava, as referências dele, tudo que eu gostava também, sabe? Filme noir, filme B. Então a gente ficou, assim, batendo um papo mesmo, né? Fora a entrevista. Tanto que tinha acabado a fita, tive que pedir para buscar outra fita. Meu Deus. Na emissora? A TVA era do mesmo prédio, era da Abril, do mesmo prédio da MTV, né? E aí ele esperou? Esperou, ele subiu, eu falei, vai, sobe, dá uma descansada, depois a gente volta pra terminar. Eu ia até te pedir algumas histórias. Agora, cadê a foto, Lívia, disso? Ai, porque não tinha, né? Selfie. Não tem. Na época, que agora tudo que a gente vai ter, todo mundo que a gente encontra, a gente quer tirar uma selfie. Não tem registro? Não tem. Não tem registro. Nem imagem, nem som, nada. Nada. Você entrevistou muita gente, eu não consigo nem listar, assim, acho que nem você, né? Mas é mais fácil falar de quem não entrevistei. Não entrevistou, mas essa era a minha pergunta. Você, porque você falou de Tarantino, mas você aqui entrevistou Milton, Cazuza, Caetano, Marisa, enfim, tô falando só alguns por cima, porque… Mas gente muito, muito… E também muita gente… Você tem uma coisa de ir na chamada cena alternativa, ou indie, ou já teve vários nomes, independente, que hoje tem artista independente que é artista já consagrado, mas é independente, não dá mais pra falar, né? Exatamente, por exemplo, fiquei lembrando quando eu tinha um blog no Terra, eu fazia um programa de música ao vivo e tinha um blog também. E aí ali eu fiz uma sessão que chamava Indiepedia. A Indiepedia era justamente fazer perfilar os artistas que estavam despontando.
E o Silva tinha feito já não tinha disco nem nada, mas já tinha uma, né, na época nem falava fanbase, mas ali já na internet. tinha conquistado um público, exatamente, colocando música na internet. E aí eu fiz entrevista com ele nessa época, a gente ficou também super próximo, assim, trocando figurinha e tal, de música, eu mandava música pra ele mandava música e tudo mais, e eu falei, nossa, esse menino é muito bom, porque ele tem, assim, uma formação musical muito forte, mas ele faz uma música pop e tudo mais, mas ele fazia show, uma vez que eu fazer o show no Rio de Janeiro, eu falei, caramba, ele não dá nem boa noite, ele era muito tímido. Aí depois passa um tempão e vejo ele conduzindo o trio elétrico. O bloco do Silva, né, lá no carnaval, essa coisa da evolução então, mesmo, né? Exatamente, ele é um bom exemplo disso, né? Do tempo de palco. Dele amadurecer, entender o espaço dele cênico ali, como é que ele vai se comportar e tudo mais. Que é uma coisa que a experiência mesmo, o dia a dia traz, né? Não adianta você querer forçar também, ser uma pessoa mais espontânea. Se você é mais tímida, não tem. Mas o que eu ia te perguntar é que se tem alguém que você não entrevistou e que você queria muito. Os difíceis, né? Mas eu acho assim, eu queria muito também, como eles são difíceis, não sei se eu queria tanto assim. Mas claro que seria um prazer, assim, sei lá, eu fico pensando. Podia ter entrevistado, sei lá, o Tom Jobim, João Gilberto, Roberto Carlos. Nunca entrevistei Chico Buarque. Roberto Carlos dá tempo. Nunca entrevistei Chico Buarque. Deixa eu ver quem mais. Tá bom, né? Ficar nesses aí. Nossa. Mas você entrevistou muita gente muito legal, né? Sim. E tem uma entrevista sua sentada no chão, assim, com o Renato Russo, conversando com ele. Que é isso, assim, o Renato também, por mais que ele seja gigante, foi pouco tempo, né, que a gente teve pra entrevistá-lo. Então você teve experiências muito incríveis de troca. Essa cena toda, né, dos anos 80, foi muito ali, paralelo ao meu começo também no jornalismo, né? Então isso aí foi uma coincidência, né, de eu estar fazendo um programa de música e ter todos esses artistas, né? E teve alguém que você ficou, assim, nossa, essa pessoa eu sou muito… Porque dá pra ver que você entrevista, você não tem essa mistura eu sou fã, tiete, que é uma coisa que eu também não gosto. Por mais que eu seja apaixonada por aquela pessoa que eu tô entrevistando e tenha… Eu conversei com a Luciana Mello aqui no primeiro programa e ela me inspirou muito como cantora, né? Porque tem isso, eu também venho da área da música. Mas eu falo da minha história, como eu falei com você, que eu te assistia muito, mas sem ficar muito, né, demonstrando, nossa, eu tô nervosa, porque é o seu trabalho que você faz com muita seriedade. Mas teve alguém que te balançou assim, que você falou, meu Deus, essa pessoa, eu sou muito, muito, muito fã. A gente sempre tem, né? Eu acho que, assim, não dá pra passar batido. Não sei, quem que poderia ser? Eu acho que foi assim, como eu te falei, quando eu comecei, eu entrevistava mais os artistas do rock pop dos anos 80, que eram pessoas da minha geração, que eu comecei vendo show, assim, Circo Voador e tudo mais, não tinha essa coisa do ídolo ser tão distante. Eu acho que isso começou um pouco depois, quando vieram esses artistas. Mesmo nesse primeiro programa da Manchete, né? Assim, João Bosco, sabe? Alguém que estava distante da minha geração. Mas, ao mesmo tempo, eu não senti esse peso, porque eu estava ali muito aprendendo, né? Então, se eu for me cobrar hoje por alguma entrevista, assim, de eu ter ficado mais nervosa, mais preocupada… Eu acho que era, assim, mais da imposição do tempo. Então, eu lembro muito do Metrópolis, assim. Vai entrevistar Milton Nascimento. Eu falei, nossa, não tô acreditando. Milton Nascimento ao vivo. Quanto tempo tem de entrevista? 5 minutos. Que era o tempo do final do programa. Aí você vai dar conta, né? Exatamente. E ele não é um cara que você vai, vamos lá, Milton, olha o pique, vamos acelerar, só tem 5 minutos. Eu fui muito no ritmo dele. E a entrevista não andava. Eu não podia ficar ansiosa. E aí tinha a última pergunta, aí eu fugi totalmente do meu roteiro, que eu tinha pensado, que era pra falar de algum show, de algum disco e tal. Eu falei, Milton, e o cinema? Trilha sonora de cinema, puxei alguma coisa assim. Aí ele desandou a falar, Lívia. Ai, que delícia. E me deu muita aflição, porque eu recebi, né, a contagem regressiva no ponto. Tinha alguém falando ali. E não dava pra esticar o programa, porque a gente entregava ele em rede. Então, senão ele ia ser cortado, porque ele tinha que terminar naquele tempo ali, certo?
E aí me deu muita aflição de ter que interromper. Milton, esse assunto tá ótimo, você tem que voltar outro dia, sei lá, falar alguma coisa assim. É, como pra interrompe, gente falar né? de trilha sonora Milton de cinema. Nascimento, como interromper? Mas aí vem, né? Eu acho que tem esses artistas, assim. Por exemplo, a primeira vez que eu entrevistei Luiz Melodia, nossa, eu muito apaixonada pelo Melodia e tal. E não podia ficar falando, me controlava pra falar assim, aquela música tal, e aquele show que eu vi, pra não deixar esse lado vir, tentar, né, focar mais ali na minha pauta. Acho que Jorge Ben também foi uma coisa muito forte, assim, Elza Soares, não sei, tem tantos artistas, assim, que eu tive que me dar uma controladinha mesmo. Porque não tem como, né? Ainda mais que você é uma apaixonada por música. E eu acho muito por isso, por serem artistas de outra geração que não eram próximos, entendeu? É diferente de eu entrevistar, sei lá, o Renato, Cazuza, porque a gente... Que eram jovens como você, e tinha que amigos ali em comum, entendeu? Sim. O meu grande amigo do Rio, uma vez cheguei na casa dele, o Cazuza tava lá, que é o Alvin L, compositor, música com a Marina, Sim. Capital Inicial e tal. Cheguei lá, passei na casa dele, era meu vizinho e tal. Passei, o Cazuza tava lá comendo uma muqueca que a mãe dele tinha feito. Então tinha muito isso. A gente no Rio de Janeiro frequentava as mesmas turmas, né? Então tinha essa proximidade. E como é pra você? Porque você também entrevistou muita gente que são pessoas que teve são um que eu seus fiquei amigos. muito nervosa, Quem? Tim Maia. Mas aí já foi pra revista Bis, não era vídeo. Era só reportagem Porque escrita. eu falei, ele vai me dar o cano. Eu Ele já não tava vem. bem preparado. Foi na casa dele. Fui eu e o fotógrafo da Bis. Pra ele não fugir, né? Ser na casa dele pra ele não faltar. Mais ou menos, né? Porque ele tem sempre um jeito de escapar. E eu fiquei 2 anos escrevendo na Bis, eu era editora assistente e tal. E aí me deram essa missão de entrevistar o Tim Maia. Uma outra também que foi incrível foi Paulinho da Viola, na casa dele. Nossa. Né? Então, todos esses, assim, são, né, assim, marca muito porque tem esse peso, né? Construíram a nossa música. Né? Então, e o Tim Maia foi hilário, aconteceram coisas absurdas, coisas que eu não posso nem falar aqui. Depois eu quero saber íntimas. Chegaram umas visitas, enfim. Ai, gente. Mas foi muito engraçado, porque na entrevista, né, a gente demorou pra subir, então a gente subiu 1 hora depois, né? Ele tá em casa, não tá em casa, toca campainha, espera, outra pessoa atende, né? Quando a gente chegou, fomos fazer entrevista. E tinha um quadro também na Bis, uma sessão, que chamava Cabra Cega. Onde o artista tinha que, não adivinhar, não era assim, adivinhar vai ganhar um prêmio, não. A gente colocava 5 músicas e o entrevistado, né, comentava essas músicas, dava suas impressões. Isso eu gostei, isso me lembra tal coisa, isso aqui, não sei o que. Com o Tim foi muito engraçado, foi muito divertido e tal. Ai, que porque delícia, ele fazia aqueles comentários absurdos dele, né. E teve uma hora também que o fotógrafo... eu falei, ele não vai durar muito tempo, então enquanto eu tô conversando com ele, já vai fazendo umas fotos, né? Porque toda hora ele parava, que nem ele fazia nos shows, sabe? Vai lá dentro, misteriosamente, que horas ele vai voltar e não sei o quê, e você não sabe se ele vai voltar animado, ou se vai voltar emburrado, enfim. Vai querer encerrar a entrevista. Voltar, né? Exatamente. E ali a gente com um gravadorzinho e tal, e aí eu falei, vai fotografando. Aí teve uma hora que ele pediu pro Tim chegar um pouquinho pro lado, assim, porque tinha um pedaço de um quadro, a gente não queria que ele mudasse de lugar e tal, que ele tava sentado, pra não atrapalhar mais ainda, e aí ele falou, ele deu uma bronca no fotógrafo, porque ele achou que o fotógrafo não tava gostando do quadro, que era um primo dele que fez. E a gente falou, não, Tim, não é isso, não sei o quê, papapá, até mas acalmar. ele encanou naquilo. Mas depois foi tudo bem. Aí na época também na MTV, toda vez tinha alguma coisa, ele fala, Calabria. Não, aí ficou tudo certo, não foi assim uma... Sim, mas sempre tem alguma coisa, me chamava de história. ou Calabria, era sempre assim. Ai, que demais. Teve uma situação dessa que você contou com o Milton, de ter que encerrar no Radar, que é o programa que a gente se conheceu. Eu e a Roberta Tiepo, que te mandou um beijo, vou falar aqui ao vivo que não é ao vivo. Ela falou que era minha parceira e depois foi sua parceira no Radar. Sim. A gente recebeu o Alceu Valença. Eita. E ele começou a recitar. Lindo, assim, eu arrepiava. Mas o Júlio, nosso produtor, ficava assim, tem que ir pro intervalo, tem que ir pro intervalo. Esquece o tempo. E aí, como é que você cortou o seu Valença? E fazendo uma performance ali, pra gente. No meio da poesia? No meio da poesia. Não dá. Eu falei, sinto muito, não vou. Ignorei
o Júlio, produtor. E fiquei aqui. A gente perdeu um intervalo, um comercial na rádio por conta disso. Eu acho que tem isso, porque tem artistas, né, isso que voltando a falar de ser tão genuíno e tão… não adianta você controlar. Eu lembro uma vez também com Ali Salomão e tal. E a gente fica também tão encantada de você ver, assim, que aquilo ali é uma expressão artística, que não é uma pessoa que tá ali falando, sei lá, tá lacrando, fazendo um discurso, nada a ver Jamais, e tal. por isso mesmo, né? E são entrevistas únicas, né? É muito melhor ter alguém assim que você, vamos dizer, não controla o tempo, do que ter aquele artista que vai no piloto automático, que responde sempre as mesmas coisas, que vai dar a resposta que ele já deu para todos os outros veículos e tal. Completamente, uma troca genuína, é o que a gente tá falando, de ser genuíno. Eu prefiro essas que são tensas. E eu, aliás, tô avisando os meninos já que eu vou passar do tempo da entrevista aqui com a Lorena, porque a gente tem muita coisa pra falar. E é isso, a gente vai contando, essas histórias são maravilhosas. E é uma troca genuína. Eu queria pular um pouco, a gente vai voltar na sua trajetória, porque você passou… Depois você apresentou Record News, Hard News ali. Domingo Espetacular. Domingo Espetacular e uma entrevista que tinha também, né? Na Record News. Era um programa que tinha 10 da noite na redação. E o meu era entrevista só sobre música. Mas no Domingo Espetacular não era sobre música e cultura. Não, eu fazia entrevistas de música, mas fazia reportagem de outros assuntos também. Que isso foi muito bom. Assim, bom que eu digo… para a minha carreira, porque eu saí da minha zona de conforto, né? Que era ficar ali arte e cultura. Os artistas que eu entrevistava de música também não são necessariamente artistas que eu vou ouvir, que eu vou a show. Então, artistas do alcance mais popular, Sim. né? E na parte de pautas com outros assuntos, eu ia para a área de saúde, área de comportamento. E isso só engrandeceu, assim, essa minha visão também da complexidade do ser humano. Porque por trás de todo artista tem um ser humano. É isso que a gente também sempre leva em consideração. Sim. Às vezes uma entrevista não é tão boa. Você fala, nossa, eu esperava mais. O artista podia ter sido mais simpático, mais isso, mais aquilo. Mas tem um ser humano Às vezes ele tá num dia que não foi bom, e você não todo sabe. mundo. Então, assim, vamos respeitar isso também, né? E nesse caso de fazer reportagens, de rodar por São Paulo, de conhecer outras realidades, e de perceber que a bagagem que eu tinha entrevistando um artista, eu posso levar isso também para outras áreas, sabe? Eu posso expandir isso, só muda o assunto, mas o meu interesse, a minha maneira de abordar e de trazer, levantar essas histórias, né? São histórias de vida, trajetórias, caminhadas, muitas vezes de superação e tudo mais. Isso só me engrandeceu, assim, tanto como ser humano, cidadã, e como jornalista também, sabe? De abrir um pouco a cabeça, de estar em contato com isso, essa escuta, esse olhar, isso tudo que eu valorizo e tal, né, nessa carreira, foi muito importante para mim. Foi muito bom. Foram 4 anos, assim, muito intenso, né? E de apresentar ao vivo, ok, também, tudo bem. Tem aquela responsabilidade, mais de 3 horas no ar e tudo mais. Tive 2 parceiros maravilhosos, Celso Freitas. Depois trocou, né? Paulo Henrique Amorim e tal. Que também aprendi bastante com eles. Mas a parte de reportagem eu sempre gostei. Eu nunca gostei só de ficar no estúdio. Porque depois de um tempo eu acho meio sem graça, assim. Gosto também, mas acho que… que não é da sua personalidade também, né? Você é uma tem pessoa uma coisa, exatamente, de ir pra vida, assim, E eu gostei muito de ouvir você falar sobre isso, porque eu ia perguntar, como tinha sido, você curtiu apresentar, né? Porque era uma coisa diferente do que você estava acostumada a fazer. E é muito bonito te ouvir falar sobre você entender mais o ser humano e mais profundo, porque às vezes, embora você já fosse falando sobre arte e cultura, mas a gente fica muito numa coisa de lançamento, do trabalho, Sim. qual é o seu trabalho agora, e a gente não aprofunda tanto no humano, né? Não, exatamente. Você não conhece tanto assim da vida do artista, né? Então, acho muito bom quando isso de observar, né? Às vezes vou no show e tal, e eu vejo. Aí o cara fala, minha mãe tá na plateia e tal. Você conhece um pouco da história, né? Da formação, da criação. Então,
isso foi muito bom. Esse período foi muito interessante. E eu sempre busquei nos outros lugares que eu trabalhei como apresentadora, ou ser a roteirista também, ou trabalhar também como assumir essa outra função de repórter. Eu sempre gostei muito disso, né? De ir pra rua, de sair do estúdio e também de acompanhar a edição, que é um outro processo, né? São outras camadas que você acrescenta ali, como que aquilo que você trouxe para dentro, né, da ilha de edição, como que aquilo vai se transformar. Vai chegar no público, né? E você, depois de bastante… de apresentar na Record o Domingo Espetacular, quanto tempo foi? 3 anos? Foram 4 anos. 4 anos. Mas paralelo a isso, eu estava fazendo… Quando eu saí da cultura, 7 anos apresentando Metrópolis, aí recebi um convite para o Multishow. Aí no Multishow fiz 2 programas, eram de música brasileira, que eu criei e tal, o ensaio geral. Que nossa, eu te assistia muito. Esse amava. também eu fazia tudo. Eu apresentava, fazia reportagem, escrevia, fazia o roteiro, criava os quadros todos. E não editava, porque a edição às vezes era no Rio, às vezes era aqui, mas fazia edição final, recebia a edição bruta e fazia a edição final. E um outro programa, que era Primórdios da Internet, que chamava Bate-Papo Digital, onde era um programa que era como se fosse uma live, né? Hoje eu entendo que era uma live. Nossa, que depois tanto se usou. Ele era ao vivo no site do Multishow. Então você assistia a gravação, qualquer pessoa entrava e assistia a gravação ao vivo e mandava as perguntas. Tinha um chat durante a entrevista, eu olhava, inseria algumas perguntas e tal, durante a entrevista. Depois ele virava um programa editado no ar, e aí acrescentava algumas imagens de arquivo e tudo mais. Sem o bate-papo ali, mas o bate-papo era só… Era mais a entrevista, né? Sim. Mas não tinha essa coisa de ser ao vivo, do chat. E ali também, aí era de cultura, ali não era só de música, né? No geral. E que ano era isso? Isso foi de 2000 a 2006, foram 6 anos lá. E nesse intervalo você teve as suas filhas gêmeas. Sim, elas nasceram em 2003. Que elas têm 21 agora? 21. E você não parou? Como é que foi? Como é que foi conciliar, né? Encaixou muito bem, assim, porque quando eu tava no meu 8º mês, que já deveria desacelerar, é quando a gente acabou de gravar a temporada do Ensaio Geral. Eu não tava ainda na Record. E aí a gente acabou ainda gravei várias entrevistas de barrigão. Eu com Jorge Aragão, a barriga tá imensa. Gêmeas, Enfim. E aí, depois, com esse período que parou, quando a gente voltou a gravar, eu ainda estava amamentando. Mas aí eu tinha um esquema de tirar leite, deixava na geladeirinha, lembro que eu botava um aviso assim, leite materno, porque era da produção. Não tomem. Não, pô, sei lá, alguém podia chegar lá, achar que era um… Imagina, quantas vezes já comeram minha marmita em lugar de trabalho que eu deixei na geladeira, então é um perigo mesmo. Eu tirava, deixava num vidrinho esterilizado e tava escrito ali, leite materno. Então você conseguiu conciliar bem, porque tem essa coisa também de você ser tinha muitas mulheres ali na área também, mas sempre um ambiente, até hoje, né? A gente tá sempre num ambiente em que a maioria das pessoas que tomam as decisões, que comandam, são homens. Héteros brancos, normalmente, a maioria das vezes. E teve em algum momento, você começou o papo aqui, a gente falando sobre essa coisa da sororidade, da parceria, que eu vejo muito em você, eu tive a oportunidade de trabalhar muito perto de você e ver, mas não há em todo lugar que a gente consegue nem essa parceria com as mulheres, porque sempre nos foi dito que a gente tinha pouco espaço, então que a gente tinha que competir entre nós, e nem também de um espaço de, é mulher, teve filhas, engravidou. Engraçado, então, não se falava ainda de sororidade e tal, mas agora você falando, eu lembro de uma vez que a gente estava fazendo programa, aí já era com uma produtora aqui de São Paulo e tal, e o André Weisman era o diretor do programa, e o André conhecia da época, né, ele entrou depois que eu saí da MTV, mas o André fez uma longa temporada na MTV e tudo mais, e eu lembro disso, porque ele também tinha tido filho e tal, e quando eu chegava pra gravar alguma coisa que eu tava preocupada, ainda nessa época amamentando, e ele falava assim, eu falei, não, mas eu tô preocupada, porque se o artista não vê, a gente bota outro, discutindo reunião de pauta e tal, ele falava assim, calma, Dora e Catarina estão bem? Suas filhas. Elas estão bem? Tá tudo bem? Então a gente vai dar um jeito. E aí ele me tranquilizou.
E eu fiquei com muito isso na cabeça depois que a gente falou, né, entrou toda nessa coisa de empoderamento, da gente se fortalecer com outras mulheres e tal, e eu não sentia isso muito, mas esse apoio, essa compreensão e tal, eu tive de outros chefes, assim, olha, hoje vou precisar sair mais cedo, amanhã eu venho mais cedo para editar, porque hoje eu tenho pediatra. Isso nunca foi uma questão, assim. Nunca e nem foi problema. não ser ouvida, tipo, ela não entende tanto de música, porque tem isso também na música, né? Eu sei, por ser uma mulher na música, que às vezes, ela Nunca não pensei entende tanto nisso. de Olha, eu música. trabalhei na Bis, que era uma redação que era mista, a gente pode considerar. Óbvio que a maioria era homem, sim, mas tinham outras mulheres. Eu não era a única mulher na redação, né? Tinha a Bia Abramo, tinha a Marisa Dangil, tinha a Sônia Maia, fora algumas outras mulheres que colaboravam. Então, a gente… mas nunca foi uma questão, assim… para mim, talvez eu tenha deixado passar algumas situações por eu não estar atenta a isso, mas eu sempre me coloquei também de um jeito assim, eu sei o que eu tô fazendo aqui, e eu também nunca quis mais do que eu soubesse. Então, por exemplo, eu não vou entrevistar um artista de heavy metal se tem um outro colega na redação que sabe mais do que eu, né? E se eu for entrevistar alguém do heavy metal, eu vou me preparar o quanto eu puder sobre o assunto, né? E também não vou tirar uma de que sei tudo. Admito que eu sou uma leiga e tal. Então, isso me deu uma segurança também, né? E nunca me você senti… estava muito ali no começo, construindo isso Agora, também, né? claro, já deve ter tido depois, lembrando e tal, algumas situações assim, poxa, eu podia ter feito essa entrevista, por que mandou fulano? Ou às vezes chegava numa entrevista e falava, achei que era o fulano, algum colega jornalista com um pouco mais de tempo do que eu, né? Então, pode ter tido uma situação ou outra, né? Mas aí, você chega lá e mostra… E faz, que você sabe fazer. E aí acabou. Então… Lorena, vamos falar do seu livro? Quero muito falar sobre ele, porque você lançou em 2019. Um livro que é uma coleção que fala sobre… um disco álbuns específico. Um álbum, né? E você trouxe Da Lama ao Caos, Nação Zumbi e Chico Sainz. É uma coleção, ela já existe fora do Brasil, já conheci. Até lembro que quando eu viajava e cheguei a comprar alguns exemplares, eu falava, nossa, isso é tão interessante. E ficava assim pensando, nossa, se eu fosse fazer, que disco que eu gostaria de mergulhar, sabe? Porque é isso, é um mergulho, né, numa obra. Cada autor faz de uma maneira diferente. Então, eu tenho, por exemplo, um que é do DJ Shadow. É uma grande entrevista com o Shadow. Às vezes tem livros que são ensaios. O meu, eu acho que ele fica mais num livro reportagem, né? Uma literatura que tem mais essa ligação forte com o jornalismo, que é onde eu atuo. E quando eu recebi o convite, né, eu já conhecia essa adaptação aqui no Brasil, porque eles lançavam os livros que foram editados fora pela Bloomsbury, que é a editora da 33 1/3 fora do Brasil. Então, primeiro eles foram lançando essas traduções. Sim. E chamaram autores para escrever sobre discos brasileiros. Quando me chamaram, o convite era para escolher algum dos anos 80. E um dos editores, dos curadores, acho que me conhecia dessa época de escrever na Bis e tal. Eu falei, puxa vida, mas assim… essa época já ficou. Eu falei, eu quero uma coisa mais fresca, porque eu já me debrucei sobre já escrevi sobre esses discos e tal. Eu queria alguma coisa mais fresca, alguma coisa que eu tivesse visto, que eu tivesse testemunhado, porque todo mundo ia para os discos dos anos 70, uma década riquíssima, né, na música brasileira. E eles não queriam, eles queriam fugir. Eu falei, e se eu for para os anos 90? Pode ser? Pode ser. Da Lama ao Caos. Por quê? Porque eu testemunhei tudo aquilo, que para mim foi um divisor de águas, rompeu por uma série de coisas e tal, e eu achava que tinha muita coisa ainda para falar sobre aquilo, e que despertava meu interesse também. E aí topei, empreitada, achei que ia entregar em 2 anos, não deu, porque quanto mais eu entrevistava, mais histórias iam surgindo. É muita coisa, né? Entrevistei mais de 60 pessoas, e tinha uma limitação também de número de páginas. Entrevistei todos os integrantes de novo, os que eu tinha acesso, né? Óbvio que o Chico não.
E procurei outras vozes, outros personagens dessa história que não fossem aqueles que sempre dão uma entrevista. E foram esses que me ajudaram a enriquecer e contar a história de outras maneiras, né? E é uma história em que você conta a história do disco, mas trazendo a história de uma época, né? De artistas que nos ensinaram a olhar para nossa cultura. Pra cultura, né? Brasileira, É. a cultura do Nordeste, a cultura de Pernambuco, né? Falar do mangue, do movimento mesmo do Mangue Beat, né? Tão importante. Por isso que eu tentei fazer ali um pré, o que aconteceu antes do Da Lama ao Caos, como que a cena foi se formando, que não era movimento ainda e tal, até chegar no disco, que aí eu fiquei mais tempo, que era me aprofundar mais em cada música, em cada faixa. O faixa a faixa é quase que um outro livro, né? E o que acontece depois com esse disco, né? Como que eles vão para uma carreira internacional, fazer uma turnê internacional sem apoio de gravadora, todos os perrengues e tal, recepção da crítica, até a tragédia, o fatídico acidente que tira Chico de cena, né? Muito próximo ali, né? E aí até conto, né, assim, já contando o spoiler do final do livro, que eu falei, como é que eu vou me colocar também de um jeito de testemunha dessa história, né? Já que eu ouvi todas as vozes, eu precisava também ter um jeito mais pessoal ali, né? Então eu conto do dia que eu me preparando foi um domingo quando eu recebo a notícia, né? Mas mais especificamente desse dia que eu tô me preparando, a segunda-feira, ir pro trabalho, fazer o programa ao vivo, sabendo que ia ter que noticiar a morte de Chico. Um acidente de carro. O acidente, E um pouco dessa proximidade também, de ter amigos em comum, da gente conviver aqui em São Paulo. Ele não era meu amigo próximo, mas era alguém que eu encontrava muito de noite na cena, porque ele sempre foi muito interessado, sabe, assim, de chegar, uma vez que estava com a minha irmã, ele abordar a minha irmã, apresentar, Chico, isso aqui é minha irmã e tal, não sei o quê. Ela tá ficando um tempo aqui, ela mora em Londres. Quando ele escutou essa palavra, ele já grudou nela, já deu um aluguel, querendo saber da cena do drum and bass, não sei o quê, papapá. E ela nem é uma coisa da área dela, ela atua em outra área e tal. Mas ele tinha essa coisa de ser assim, saía de casa e o foco sempre foi a música, sempre foi um fissurado em novidades musicais e tudo mais. E mudou mesmo a história da nossa música, né? Se você escuta a Baiana System hoje, você fala o quanto eles… E tantos outros, né? Que beberam da fonte. Sim, você vai no show do… como eu vi agora já 2 apresentações recentes, comemorativas do Planet Hemp. Sim. Tocam samba macossa, falam de Chico, falam da Nação Zumbi. Então, mesmo que não seja uma influência diretamente musical, né? De fazer porque ninguém faz uma mistura como aquela, é único. Assim como ninguém faz uma coisa parecida com o Mundo Livre. Com Novos Baianos. Então assim, no movimento mesmo, não é um gênero musical, né? São mais um conceito e características e transformação de uma cena, né, para algo que não existia dessa forma na música brasileira, porque essas misturas sempre existiam, né? Tem aí o Raul, tem o próprio Alceu e tal, de pegar elementos da cultura nordestina e colocar com rock, com outro tipo de som, de influência. Leiam o livro da Lorena, porque é maravilhoso, porque você traz essa coisa exatamente, você conta de como começou o movimento e que, né, o nome, o beat, que não era beat de batida. Procurei muito assim, me transportar na cena, né, então, cada história que eu via, eu conseguia assim… Falei, tem que colocar isso em palavras, visualizar, assim, para levar o leitor para dentro daquela cena. Daquele momento. Tanto que tem gente que fala assim, ué, mas você tava lá naquela festa? Eu falei, não, eu não disse que eu tava. Mas eu tento colocar em palavras, transportar para aquela cena, como se eu estivesse vendo um filme mesmo daquilo, né? E eu quero saber, que eu tenho que começar a me encaminhar para o fim, mas a gente vai continuar conversando depois daqui, que a gente vai tomar nosso café. Mas certeza. Eu quero saber quais são os seus… Se você tem algum projeto que você pode contar, porque você tem o seu canal no YouTube, em que você entrevista também só pessoas maravilhosas, é uma delícia de escutar. Fala de lançamento de livros e de discos, né? De livro de música brasileira. Deu muita vontade de criar também essa série que chama Lança Livro, que tem o Lança Disco, que são lançamentos recentes da música brasileira. Artistas, tanto, né, pode ser dos mais consagrados, sei lá, como Simone,
Ou o artista que é o primeiro disco, mas que ali me chamou a atenção. Mas tem uma coisa muito boa que está acontecendo agora. Porque eu, quando comecei a escrever e atuar no jornalismo, você não tinha esse tamanho de bibliografia, de acesso, né? De acesso. Bom, não tinha internet, não tinha nada, né? Você pesquisava onde, né? Recorte de jornal, você pedia para visitar uma redação, para mexer no arquivo de uma redação de um jornal, um ou outro livro sobre música, mas você não tinha o acesso que a gente tem hoje, né? Então, assim, eu sempre acho muito interessante a gente valorizar biógrafos ou um autor que se debruça sobre um determinado movimento da música brasileira, ou sobre um artista, sobre uma carreira, sobre uma cena, porque isso só enriquece, isso só valoriza. Isso é a história, a memória da nossa música que tá ali. E a nossa música conta a nossa história como país, quando eu vejo alguém escrevendo né? um texto que fala assim, não, isso tá errado, qual foi a fonte? Foi no Wikipedia, me dá muita aflição, porque a gente não precisa disso, não é? Porque o Wikipedia tá ali, não é que eu não use, mas ele serve só como uma emergência, um termômetro. Você fala, tá, mas isso aqui será que é verdade? Deixa eu checar. Deixa eu ver uma entrevista da pessoa falando isso. Pode ter alguma referência e tal, mas não sigam, porque assim, tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada ali. E tem tanta entrevista pra gente escutar do próprio artista falando, Sim, ou de alguém que se debruçou na obra. Podcast, programas no YouTube, o próprio site do artista. Sim. Então, assim, né, vamos ampliar essas fontes. Então, eu adoro isso, assim. Agora eu tenho que fazer uma nova leva, porque eu tô lendo esses livros, porque eu não vou entrevistar sem ler o livro, claro, porque, né, não faz nenhum sentido. Então, tem eu gente tô que entrevista, tá? Mas a gente é assim, né? Mas tem muito livro bom saindo de música brasileira, né? E você vai continuar fazendo tanto o lança-disco quanto tô preparando uma nova Lança temporada e tal. Aí tem outros projetos. Outro livro, uma série que tem a ver com Da Lama ao Caos, documentário. Aí são coisas que… são projetos que eu acho que eles estão ali ainda numa fase que não dá pra falar ainda agora, Sim, né? Mas no fim você vai falar como as pessoas te acompanham e aí você vai contando. Sim. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta. Você fez uma pergunta… eu escrevo pro Três Selos também, né? É verdade. Então, agora eu tô preparando um novo lançamento e tal, muito bacana. Que é um disco dos anos 70 também, que eu não posso anunciar porque eles não anunciaram ainda e tal. Mas eu adoro também, porque é um pouco do que eu fiz no livro do disco, né? Três Selos é um clube de assinatura de vinil, mas que também tem os discos que saem avulsos, paralelos. Tem uma produção muito, muito interessante que resgata, né, esses discos raros que você só encontra por um preço absurdo, né? Ou você pode ouvir numa plataforma, mas não tem as informações, né? Que então, é uma loucura, né? Não tem nem quem compôs, às vezes. E é um trabalho, assim, super, eu falo, é uma delícia, mas é meio Indiana Jones, assim, porque você tem que escavar e procurar, porque a gravadora não tem mais, né? Imagina, eu tô fazendo agora de um disco que saiu em 74, né? E a gente não tem esse material disponível, né? Quem gravou, como foram as sessões de gravação e tudo mais. E me interessa muito por isso também, que também é levantar e ter essa memória da música brasileira, que é uma coisa que eu sempre gostei, desde que eu me entendo por uma pessoa que coleciona discos e se interessa e passava tardes ouvindo disco, é o encarte. Isso na época do vinil. Depois com o CD, mesma coisa. Então, eu achava uma delícia. Né, ler, o visual também, saber quem fez, quem mesmo participou. Que seja um texto na capa, aquele texto que tem até um português diferente, né, do que a gente fala hoje e tal. Ou uma impressão do próprio artista, ou do produtor, ou principalmente os discos de jazz, que tem uma coisa mais minuciosa, mais técnica, que conta um pouco das sessões, como foram as sessões de estúdio e tal. E isso sempre me interessou muito. Então, quando eu recebi o convite do Três Selos, eu fiquei fazendo 3 anos fixo. Agora eu sou uma colaboradora. Eu era editora de conteúdo. Então, eu passei 1 ano fazendo sozinho. Do 2º e 3º ano, eu fiz com o Ramiro Zuetti, que é jornalista também, que já teve uma loja de disco, a Patuá.
que já tem esse olhar também, que gosta, né, dessa pesquisa, trabalhamos juntos na TV Cultura, e sempre é muito rico. A gente sempre que terminavam exaurido, assim, nossa, checava informação daqui, dali, já começava outra, a gente falava, mas é como se fosse uma pós-graduação, porque era um tempo Se aprofundava mesmo. Um tempo de estudo mesmo, né? E principalmente uma coisa que a gente gostava muito era de contextualizar. Então, o que esse disco significou naquela época? Ainda que as condições tecnológicas não foram as melhores e tudo mais, mas o que representou naquela época? Como é que a indústria se comportava nessa época? Todo então, um contexto mesmo. E você pergunta, não sei se era no fim das lives no Instagram ou também no seu canal, que você pede para o artista trazer 10 álbuns que marcavam… Nas lives, né? Que marcaram a vida deles. Eu não vou te pedir 10, mas eu gostaria que você me falasse 3 álbuns, assim, que marcaram sua vida. Uau! Eu posso falar dos 3 que eu coloquei na lista lá quando pensei sobre que disco eu vou escrever, né? Então, o primeiro disco que eu tinha pensado é o Pérola Negra. Nossa, eu também sou muito apaixonada. Porque eu acho que foi o disco que eu mais ouvi na vida, porque eu vi muito show do Luiz. Luiz Melodia, estamos falando. Do Melodia. E sempre foi um artista muito original, que sempre me interessou muito. Difícil a beça de entrevistar, né? Difícil nesse sentido, né? Não difícil porque a gente espera, né? Porque, sei lá, difícil como foi, sei lá, Los Hermanos. Todo mundo fala, nossa, insuportáveis, eles não estão a fim de dar entrevista. Sim, mas é isso, eles são desse jeito. Sim. Eles nunca gostaram, eles nunca fizeram muito esse jogo, eles nunca, vamos dizer assim, nunca facilitaram pro jornalista, né? Uhum. Porque tem artista que é ultra simpático e tal, mas aquilo não instiga porque você fala… Pô, mas ele tá respondendo o que eu já vi. Mesmo. Enfim. Mas o Luiz era uma coisa mais hermética. Então, assim, ele não falar muito, mas o pouco que ele falava, ele dizia tanto. Então… E aquela voz, meu Deus. Então, assim, respirar o mesmo ar que ele, entendeu? Rir de alguma coisa que ele falou… sacar quando ele não tá afim de responder e não insistir. Foram coisas que entrevistei ele 2, 3 vezes, que nem Jorge Ben, a mesma coisa, né? São artistas que eles não têm muito essa, vamos dizer, esse despojamento de se dar tanto, de ser tão eloquente, de falar tanto, de explicar tanto. E isso eu gosto bastante, porque também é um desafio, como você disse, né? De você também saber ler nas entrelinhas, deixar essas lacunas, né? O mistério. Deixar esse silêncio ali. Entender que o artista, ele também se completa desse jeito, né? Sim. Então, Pérola Negra Negra era um. Aí, óbvio, pensei Da Lama ao Caos. Então, e acabou sendo escolhido porque quando me colocaram esse desafio, né? De não ser um disco dos anos 70 e tal, e eu queria muito alguma coisa que eu investigasse, então ia ser mais complicado, né, fazer o Pérola. O Da Lama ao Caos é um disco que eu acompanhei, né, vi shows, acompanhei toda essa história. Que é de 94, né? E o outro que eu achava importantíssimo também, importantíssimo, porque eu já queria trazer essa força que existia bem nos primórdios, de como que ela desbravou tudo isso, de como ela foi importante, não só para o rock, mas de uma expressão feminina e tal, que é o Fruto Proibido, da Rita Lee. Maravilhoso. Então eram esses 3 discos, assim. Então foram discos que não são assim, transformaram a minha vida, os mais importantes, mas eu acho que eles marcam momentos interessantes, assim, da música brasileira. E agora, o que você tem ouvido por aí, já que estamos no Ouvir Ali, que você gostaria de indicar para quem nos ouve? Não precisa ser só na música. Eu quero alguém da música. Eu vou te colocar em Maus Lençóis, que você vai ter que falar uma pessoa, pode falar várias. Tá. Mas também, assim, de cinema, série, livro, alguma coisa que você queira indicar para além da música. Uau! Caramba! Tanta coisa, né? Porque você é uma pessoa que consome muita cultura, música. Lorena tá cada dia num show, gente. Eu queria ter essa disposição. Eu queria. De cinema, depois que eu vi o Marte 1, eu fiquei muito interessada nessa produtora de Minas Gerais, Belo Horizonte, filmes de plástico. Então agora vai estrear o novo filme
deles, que agora eu esqueci o nome, fugiu o nome. Também não se lembra, Tá. mas eu vou olhar aqui. Então, assim, o novo cinema brasileiro merece um olhar bem atento. Por quê? Porque vem uma nova geração que não tem os vícios de televisão, por exemplo, né? Me incomoda muito quando eu vejo um filme brasileiro que é muito parecido com uma novela, com uma série. Então, quando tem uma assinatura particular, eu acho bem interessante. E se essa turma que um faz o roteiro do outro, eles atuam como uma cooperativa, então eles dividem filmes, às vezes um dirige, o outro escreve, outro escreve, outro dirige, então eu acho bem interessante, filmes de plástico. Não achei o nome aqui, mas é Filmes de Plástico, Filmes que de é Plástico. a produtora do Martium, que vai lançar agora um novo. Eu vi a exposição do Maxwell Alexandre. Ai, maravilhoso. Sensacional, porque o que ele faz como artista é muito bonito visualmente, então é encantador aos olhos, mas o que ele propõe enquanto discussão e reflexão é muito maior até, e tem tudo a ver com o que ele pinta, com o que ele, né, apresenta plasticamente e tal. E é linda essa exposição nova dele, que é Passabilidade. Tava né? no Sesc, né? Eu acho que ainda tá, não sei se ainda saiu aqui em São Paulo, né, no Sesc Paulista. E eu fiquei muito emocionada de ver aquilo naquela dimensão, né? Porque quando você vê uma foto, você não sabe o que é, né? Então, transitar por aquelas obras e entender o propósito de tudo aquilo me deixou assim, eu falei, ele é um artista, um dos maiores que a gente tem. Que dica maravilhosa. Agora, da música nossa, é muito complicado, gente, porque eu posso falar dos últimos shows que eu vi, porque senão eu vou esquecer de um monte de nome, né? E também da música, quem quiser saber de música vai acompanhar os perfis da Lorena, vai acompanhar ela no Instagram. Postando. Porque ela indica a cada dia uma coisa melhor que a outra. Por exemplo, ontem eu vi o show do Zé Manuel. Maravilhoso. Pianista, cantor, compositor pernambucano. Acabou de lançar o disco Coral. E esse é um artista que eu também vejo uma evolução, assim, até a gente conversou sobre isso, estava falando com o Zé Pedro, do cara que ficava ali escondido atrás do piano, com uma timidez, né? Não tinha essa extroversão. Não é que agora ele seja um cara extrovertido, mas ele já está mais solto, ele assume o papel de intérprete também das suas composições, em pé no palco, só ele em pé com o microfone, né? Ali como o cantor à frente. E vi isso também no Bruno Berli, que eu nunca tinha visto ao vivo. E eu vejo também ele como um artista que estabelece com o público um outro tipo de comunicação. Também não joga pra galera, entendeu? E tal. E eu gosto muito disso, porque é a essência do artista que tá ali. Ele é daquele jeito, né? Eu acho bonito isso. O que ele tem para apresentar é a música dele. Sim. Não é um showman, um entertainer e tal. Porque tem pessoas que fazem isso espontaneamente, que não é trabalhado, né? E um outro que tem isso, mas que é engraçado, ele tem as duas coisas. Eu vi o show do Moreno Veloso. O Moreno também tem um jeito mais, vamos dizer, não é tímido. Mais introspectivo. A música dele é uma música que pede uma coisa mais atenta aos detalhes e tal. Mas ele também faz música que deixa todo mundo feliz, dançante e tudo mais. Mas ele é um cara que conversa muito no show, ele fala muito no show, né? Então vira um show assim, divertido nesse sentido. Parece que você tá ali numa conversa informal com ele. Mais íntima, assim. Mais íntima. Ai, que demais. Posso falar também de Ayrton Montarroios, que tem um espetáculo belíssimo, que também ele não dá folga pro público, no sentido de... Ele faz um espetáculo completo, né? Ele estabelece um roteiro que é como se ele passasse por várias décadas da música brasileira, num viajante, um forasteiro que vai percorrendo, que sai lá do sertão até chegar numa grande cidade. É muito bonito ver também um cara que é tão novo e com eu sigo ele é um cara assim que... Porque quando eu falo música,
o desconhecido, música nova e tal. Às vezes o novo não é o que tá chegando agora. Às vezes o novo, uma coisa que aconteceu há 50 anos e que eu não tinha prestado atenção, eu não tive acesso a ouvir, né, aquela música, aquele artista. Então, o Ayrton é um cantor, né, é um artista que tem uma pesquisa tão profunda e é tão bacana, assim, ele contagia a gente com esse amor e essa atenção que ele tem, né, por levantar tudo isso. É lindo ver ele no palco. Eu assisti ele com a Alaide Costa, assim, uma coisa linda, na Casa de Francisca. Foi uma pequena participação, lindo. Eu sabia que as suas dicas iam ser maravilhosas. E eu quero agora, para encerrar, como que as pessoas fazem para te ouvir por aí? Ou seja, para te ouvir, te ler, te escutar, ver suas entrevistas. Bom, aquela outra lá, X, não existe mais. Não existe mais. Onde eu, sei lá, me comunico ou compartilho coisas e tal. É mais no Instagram mesmo, né? Continuo colaborando com 3 selos. O Instagram é Lorena Calabria. Lorena Calabria. Em breve já vou soltar a nova série das entrevistas no canal no YouTube. E é isso, é por aí. Lorena, muito obrigada. Tô muito feliz. Eu sabia que a gente ia conseguir ficar aqui. Eu ficaria mais 3 horas só ouvindo história sua e a gente trocando sobre música, que é a nossa paixão. E é muito bom te ouvir falar com paixão. Depois de 40 anos de carreira, você tem? Quase, né? Porque é 85. Então, é isso, ano que vem. Nossa. E falar com essa paixão, com esse brilho no olhar e falar genuinamente do que você gosta e do que você entende. Então, se você quer saber sobre música, cultura, acompanhe a Lorena, como eu já acompanhava desde sempre, muito antes de conhecê-la pessoalmente, que eu tive esse privilégio. E agora ela tá aqui no Ouvi Ali. Se você gostou desse papo, não esquece de curtir, compartilhar com quem você acha que pode gostar também. Tem um link aqui embaixo na descrição do episódio em que você se inscreve para receber sempre novidades sobre o Ouvi Ali. E também comenta, fala pra gente o que você tá achando, tá bom? A gente se encontra na próxima semana. Muito obrigada por essa escuta atenta, pela companhia. Lorena, obrigada pela disponibilidade e generosidade. Convite. Não, uma delícia sempre conversar Dá pra gente fazer outro papo, falar mais. Quero saber sempre sobre as suas histórias, são sempre maravilhosas. Obrigada. Prazer.